Gênesis capítulo 1. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há e se contém. Diz assim a palavra no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente até aí. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, que é o dispositivo do milagre, que é o dispositivo da nossa vida, que é o dispositivo da nossa fé, que é, meu Pai, aquilo que nos coloca em evidência no Teu caminho. A palavra do Senhor, ela desmiuça a rocha. A palavra do Senhor, ela é mais santa do que o santo. A palavra do Senhor, ela é mais limpa do que a água que limpa. A palavra do Senhor, ela é mais transformadora do que a transformação. Meu Deus, é na Tua palavra que nós temos se alegrado. É na bênção do Senhor que temos se alegrado. É na presença do Teu Espírito Santo que nós temos nos alimentado e sido, meu Pai, transformado por essa presença. Fala conosco através da Tua palavra e nos ensine, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Está em algum lugar. Glórias a Deus. Irmãos, para mim falar dessa palavra, eu preciso de conhecê-lo, né? Em primeiro lugar, ter temor de Deus, né? Em segundo lugar, eu tenho que estar em santidade. Em terceiro lugar, eu preciso conhecer a verdadeira palavra de Deus. Em quarto lugar, eu preciso conhecer o Deus da palavra. E em quinto lugar, eu tenho que ter certeza que é a palavra de Deus que eu estou falando, e que é Deus que está me inspirando a fazer com que a palavra se conclua. Aleluia. Vai de Senhor Jesus. Então a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, essa palavra no princípio criou Deus. Deus aqui dessa palavra está no verbo grego, no verbo hebraico, no verbo aramaico, nos leva ao título de Elohim. Esse Elohim, se formos interpretarmos essa palavra que nos mostra Elohim leva o título de vários deuses. Esses vários deuses que falam Elohim, alguns estudiosos costumam querer levar para o lado oposto, que é a mitologia grega, que é os deuses do Egito. Mas não é essa mentalidade do ensinamento da palavra. Elohim quer dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Nós não vemos, se nós não pesquisarmos, se nós não tivermos convívio com essa palavra, nós não vamos conseguir entender essa palavra como Elohim. Como que essa palavra funciona? Deus é o Criador, Jesus é o Redentor, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, seja, Deus criou, Ele criou da onde? Ele criou da onde ninguém criaria. Ele criou do bara. O que significa bara? Bara significa nada. Não existia nada, e Deus pegou do nada e fez tudo. Salomão falou que hoje nós não fazemos o mesmo, porque nada mais se cria depois que Deus criou. Tudo se copia. Não temos criação de mais nada. Se alguém fala, eu criei uma roupa, ele precisou da linha. Se alguém falar, eu criei a linha, ele precisou do algodão.
Se ele falar, eu criei o algodão, ele precisou da terra. Se ele falar, eu criei a terra, ele está mentindo, porque só Deus criou os céus e a terra. Não existe outro criador fora de Deus. Hoje tudo que está em cima da terra não tem mais criação, é tudo copiado. Por que é copiado? Porque tudo que você vai fazer para a criação, você precisa da matéria X, você precisa do elemento X, e tudo que você vai precisar já existe. Então quer dizer que não é criação, é compilação, né? E Deus criou os céus, e a Bíblia fala que Ele criou através da sua palavra. Como que é isso, pregador? Através da sua palavra. A palavra estava na sua boca, ou seja, no seu seio. A palavra estava no seio de Deus. No seio de Deus estava a palavra. Aonde está escrito? João capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós sabemos que o verbo significa palavra, né? E ele estava com Deus. E a Bíblia fala que Deus criou tudo segundo a sua palavra. E a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, no versículo 18, que a Deus ninguém conhece, mas o Filho que estava no seio do Pai, Deus o fez conhecê-lo. Então, nós conhecemos a Deus através de quem? Através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, meus irmãos, Ele é o Verbo encarnado que veio morar entre nós, o Verbo que é a palavra. Então vamos voltar no versículo. Deus criou o mundo, os céus e a terra através da sua palavra. Através da sua palavra. E quando Deus criava através da sua palavra, então Deus criou. E nessa criação de Deus, a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 18, que Jesus estava no seio de Deus, e Deus foi revelado na terra por causa de Cristo Jesus, e Jesus se revelou por causa de Cristo, né? Então quer dizer, Deus falava assim: haja luz, saía a palavra da boca de Deus. E quem que era a palavra? A palavra era Jesus. Jesus ia criando tudo, e depois que Jesus ia criando tudo, aí o Espírito Santo vinha só guardando a criação. O Espírito Santo vinha só colocando vida na criação. O Espírito Santo vinha só protegendo a criação. Então a criação de Deus, ela foi necessária, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até na feitura do homem, quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 1 e no verso 26, está escrito: então façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O homem foi feito, feitoria de Deus, conforme a imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus. E por que o homem foi feito imagem de Deus, conforme a semelhança dele? Porque Deus criou os céus e Deus criou a terra. A primeira coisa que Deus criou foi os céus. E quando nós falamos de céu, nós falamos de quê? De anjos. Nós temos 4 escalas de anjo, que é o anjo, o arcanjo, o querubim e o serafim. O anjo, ele está ordenado para trazer mensagem, né? Ele vem e traz uma mensagem, igual ele trouxe para Maria, igual ele trouxe para Manoã, igual ele trouxe para Sansão, igual ele trouxe para Gideão, igual ele trouxe para Abraão, igual ele trouxe para várias outras pessoas que foram orientadas pelo anjo. O anjo desceu e conversou com Davi. O anjo desceu e conversou com Balaão. Ou seja, ele parou na frente da jumenta de Balaão e não deixou que Balaão andasse para não perder a vida, porque Deus tinha ordenado, se ele desse mais um passo, para arrancar a cabeça dele. Então o anjo apareceu, e o anjo, ele era encarregado de trazer mensagem que às vezes faria o homem avançar, ou mensagem às vezes que fazia o homem retroceder.
Porque para Balaão, ele queria que Balaão retrocedesse. Por quê? Porque Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus. Só que para Abraão, ele veio trazer uma mensagem que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: Deus, se o Senhor vai destruir lá, então deixa eu fazer alguma coisa. Se o Senhor achar 50 justos lá, o Senhor não destrói por amor dos 50. Então o anjo veio orientar que havia uma destruição, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos ou seus profetas. Amós 3,7, né? E ele veio para orientar. Então o anjo de Deus, ele é encarregado de trazer mensagem. E o arcanjo? O arcanjo é um anjo de guerra. O arcanjo é um combatente de guerra. O arcanjo é aquele que veio para derrubar, é aquele que veio para batalhar. Quem que é o arcanjo? O arcanjo é aquele que lutou contra os demônios e colocou todos eles amarrados dentro da cadeia. O arcanjo é aquele que luta contra as forças do mal e nos coloca em proteção divina. Esse é o anjo de guerra. Aí nós temos também os querubins. Quem que eram os querubins? Os querubins é aqueles que carregam o trono de Deus nas costas. Os querubins é aquele que Ezequiel viu lá em Ezequiel capítulo 1, né? Que eles eram cheios de olhos, carregando o trono de Deus nas costas. E os querubins é aquele, lá no Salmo fala assim, que Deus anda nas asas do querubim, né? Então os querubins, eles carregam Deus. Os querubins, onde que Deus está, os querubins também é visto. E temos o serafim. Qual que é o serafim? O serafim é aqueles que ficam ardendo em brasa. O serafim é aquele que desceu lá em Isaías capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, e purificou os lábios de Isaías. O serafim, ele é um ser ardente em brasa. Então quer dizer, Deus gastou, eu creio que muito tempo para poder criar. Porque Deus não é igual a nós. Nós olha assim e fala, vou criar uma casa, vou fazer uma licença, vou fazer um banheiro ali, vou fazer ali uma cozinha, uma sala, né? E às vezes tem alguém que vai olhar, não vai agradar, fala, não, essa sala ficou em mau lugar, esse banheiro não ficou no lugar bom, essa porta tinha que ser virada para lá. Só que a obra de Deus, meus irmãos, ela é perfeita. Ninguém consegue olhar para a obra de Deus e colocar defeito. Se você olhar para você, você vai ver que não tem defeito em você. Se tem defeito é por causa que Adão errou, e esse defeito que entrou em nós foi por culpa dele, né? Por causa do pecado. O pecado nos defeitua, o pecado nos coloca em estado de defeituosidade diante de Deus, né? Mas se você for olhar o projeto da vida, né? A criança, ela ali tem mais ou menos 1 milhão de espermatozoides que vai em direção ao óvulo. E o óvulo também, ele tem 1 milhão mais ou menos de mãozinhas que fica tudo esperando. E tem, no meio desses 1 milhão, só um vai entrar no óvulo. E quando entra, as mãozinhas entram, faz assim, o óvulo fecha, mais nenhum entra. E ali dentro, então, começa um projeto da vida. Ou seja, no meio de milhões, você entrou no óvulo para poder ter a existência de você aqui na terra. Muitos outros que estavam contigo na caminhada ficaram para trás e você veio a existir. Por quê? Porque você já estava dentro do milagre de Deus. Você já fazia parte do plano da redenção. Aleluia. E dali por diante foi surgindo o coração, que é a primeira coisa que nasce. Surgiu o cérebro. Quem estava lá para criar isso? Quem criou o coração lá dentro do ventre da mãe? Quem criou o coração? Quem criou o cérebro? Quem criou os ossos? Que são 206 ossos. Quem criou o tecido, que é o maior órgão da pele? A pele humana é o maior órgão do corpo. Quem criou os músculos? Quem criou os cabelos, né? Então, nós temos a comprovação que foi Deus que criou, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, e no versículo 6. Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Por quê?
porque Deus criando no ventre da mãe a vida humana, era Deus criando o homem e a mulher no ventre da mãe. Ele criou para quê? Ele criou para poder fazer o que é ruim, para fazer o que é reprovável? Não, Ele criou para a sua glória, Ele criou para o seu louvor. Por quê, pregador? Porque nós somos imagem e semelhança dEle, nós somos parecidos com Ele. E você acha que eu vou querer o meu filho andando por aí, dando mau testemunho, sujando o nome da minha família? Claro que não. Eu criei porque Deus me criou, e através de Deus me criar, de mim está vindo a produção, mas a produção não é minha, Deus é que reproduz em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus criou os céus, e nesses céus que Deus criou, Deus não criou céu dividido. O céu não foi criado dividido, a metade anjo, a metade de demônio. Não, o céu era um céu perfeito. O céu era um céu cheio de Deus, de alegria. Era um céu onde todo mundo andava no mesmo propósito. Não era um céu dividido, todo mundo era anjo. Existia um Deus criador e cada anjo tinha sua hierarquia. Por exemplo, esse querubim ele tinha a hierarquia de cuidar do louvor, de cuidar dos instrumentos. Os instrumentos, não existia no céu instrumento assim, para poder fazer música, para cantar, para poder fazer culto. Não, os instrumentos que Deus criou, Ele criou os instrumentos dentro do querubim. O querubim andava e saía som de bateria, som de guitarra, saía som de sofá. O som saía sincronizando a música que era entoada. Saía de dentro dele um som que dava sintonia com a música, formatizando uma música bela, um hino perfeito. E nisso, esse hino perfeito, quando era tocado, Deus descia. Por que Deus descia? Porque eles moravam aqui na terra. Os anjos moravam aqui na terra. O céu era morada só de Deus. Só Deus morava no céu. Os anjos moravam na terra. E a terra não era a terra que nós temos hoje, que é uma terra corruptível. Ela era uma terra perfeita, celestial. Era uma terra que Ezequiel fala que tinha pedras afogueadas, ela era uma pedra perfeita, era uma terra perfeita. Não tinha pecado na terra. Só que esse querubim, ele entendia que por ele exalar esse cântico, que vinha acompanhado com o som da bateria, da guitarra, com o som dos instrumentos, ele era o melhor anjo que tinha no céu. Na medida que ele andava, as músicas saíam de dentro dele, todo mundo ficava alegre de ver a excelência, e os anjos acompanhando na hierarquia de cântico, para formar aquele cântico bonito. E Deus ficava tão impressionado com aquilo, que Deus descia e sentava no monte, na região setentrional, e ficava ali aplaudindo o louvor daquele querubim. Aí ele começou a entender que até o louvor dele trazia Deus para a terra, até o louvor dele fazia Deus se locomover. Só que ele viu que tinha um trono que estava vazio, porque no céu tem 26 tronos, que são 12 tronos dos discípulos, que são mais 12 tronos dos patriarcas, que é mais um trono de Deus, porque Deus não é três, Deus é só um. É o Deus Pai, o Criador, o Deus Filho, o Redentor, e o Deus Espírito Santo, o Consolador. Só que esses três deuses é um só. O livro de Efésios capítulo 4 fala que é uma só fé e um só Deus. Então quer dizer, tinha 26 tronos, 12 dos patriarcas, 12 dos discípulos, um era de Deus e o outro estava vazio. De quem que é esse trono que estava vazio? Esse trono tinha dono, mas não era desse querubim. Deus não criou esse querubim para sentar naquele trono. E ele ficou encucado era com isso, porque ele queria o trono, porque ele achava que por tudo que ele fazia, ele podia sentar no trono, porque ele era digno de aplauso, que ele era diferente dos outros anjos. E é aí que nós enganamos, meus irmãos, porque Deus coloca excelência em nós, não é para a gente ser melhor do que um do que o outro. Se hoje eu pastoreio, Deus me colocou aqui para complementar quem congrega. E se quem congrega está aqui para poder congregar, Deus colocou obreiros para poder ajudar essas pessoas a se achar dentro da obra de Deus.
E se essas pessoas se acham dentro da obra de Deus, Deus precisa tanto dos obreiros, quanto dos visitantes, tanto também do pregador, do pastor, do evangelista, para poder ganhar pessoas lá fora com a harmonia que Deus coloca na igreja. A igreja tem que carregar a marca de Deus para poder criar expectativa de salvação em outras pessoas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e se Ele criou o mundo para o seu louvor, Ele nos criou para glorificar o nome dEle na vida dEle, nas pessoas. Então, o que acontece? O anjo queria sentar no trono, e o trono não era daquele anjo. De quem que era o trono? Se Deus é rei, e se tinha um trono vazio, então com certeza todo rei tem uma rainha. E quem que era a rainha desse rei? Nós estávamos na presciência de Deus, meus irmãos. A igreja nem existia, Deus já imaginava que a igreja ia existir, e Deus já sabia que ela ia ser arrebatada, e Deus sabia que ela ia ter que sentar no trono, porque a igreja não é várias. A igreja não é várias. A igreja ela é só uma. A igreja ela é só uma. Tem várias igrejas: metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é Amor, quadrangular. A igreja tem mais de 1 milhão de marcas de igreja. Só que Jesus não vai vir buscar essas igrejas tudo, não. A igreja de Deus é só uma. A igreja de Jesus não é a Deus é Amor, não é a Assembleia, não é a metodista, não é a presbiteriana. Deus vai vir buscar quem está andando na justiça, quem está fazendo o que é reto, o que estiver andando na verdade, e que não estiver se corrompendo, é a igreja que Deus vai vir buscar, né? Então, por exemplo, eu sou justo, a irmã é justa, e tem as pessoas justas aqui dentro da Deus é Amor. Talvez muitas pessoas não estão nessa justiça. Tem gente aqui que está se corrompendo, mas isso é da nossa alçada? Não é culpa minha, não é problema meu. Eu não tenho que apontar ninguém, eu não tenho que ficar olhando para ninguém. Eu tenho que cuidar da minha condição diante de Deus. Cada um membro da casa de Deus tem que cuidar de si próprio. Se nós parar um pouquinho, olhar para fora, você vai ver que algo lá está acontecendo errado, e aí você vai querer fazer juiz, aí você vai se tornar errante, porque o julgamento não pertence a nós, o julgamento pertence a Deus. Então nós temos que julgar a nós mesmos. Paulo falou que se cada um julgar a si mesmo, não é necessário que Deus o julgue, não é necessário que Deus o faça juízo nele. Então nós temos que julgar. Por quê? Porque nós temos uma vida para apresentar diante de Deus. Por quê? Porque eu sou a igreja do Senhor, porque eu sou a igreja que Jesus vai vir buscar. Então Deus criou essa igreja para quê? Para ficar aleatório no mundo? Não. Deus criou essa igreja para glorificar o nome dEle, né? E a Bíblia diz que Deus é santo, e Ele exige que aquele que o ande nas suas pegadas, ande com santidade, que seja santo como Ele é santo. E se nós andarmos em santidade, o que nós vamos fazer na terra? Nós vamos representar o reino de Deus na terra. Nós vamos demonstrar para as pessoas que Deus existe, que Ele está conosco, e que nós somos emissários do céu, né? Por isso que Deus criou. E Deus criou, e o inimigo cismou de sentar. E na hora que ele cismou de sentar, e achou que ele era digno de sentar, que Deus estava sendo injusto com ele, né? Ele começou a semear contenda na congregação de Deus. Ele começou a falar que ele era portador da luz, que Lúcifer significa portador da luz. Ele era portador do cântico, ele era portador da presença que saía do céu para a terra. Era ele que fazia isso. Ele começou a entender que sem ele no quebra-cabeça ia ficar faltando uma peça. Eu tenho que sentar lá porque eu sou o único, não tem ninguém no céu que tem essa dádiva de andar e sair música, e de cantar, e de atrair a presença de Deus. Não tem ninguém que igual eu. Aí é que nós se enganamos, porque nós não somos o único. Se eu prego bonito é porque Deus colocou isso em mim, mas se eu sair daqui, Deus vai levantar outro e colocar o altar vazio. Não fica. A obra é de Deus, o plano vem dos céus.
O altar de Deus não fica vazio. Deus tem sempre um emissário para representar o seu nome. Aí ele falou então, Isaías capítulo 12, versículo 14, 12. Ele falou assim: então eu subirei até o alto céus, acima das estrelas de Deus, e me assentarei no trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Então quer dizer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí foi naquela hora que Deus criou Miguel, que Deus falou assim: ninguém é igual a Deus. Na hora que ele falou ninguém é igual a Deus, a palavra saiu Miguel, porque Miguel significa ninguém é igual a Deus. E através de Miguel saiu as milhares, que está em Apocalipse capítulo 5 e no versículo 11, que está escrito assim: milhares e milhares e milhares de milhões. Esses milhares de milhões são anjos guerreiros que foi criado junto com Miguel para combater o mal, porque o mal era a terça parte do céu. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 4. O dragão com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Quando você vê estrela na Bíblia, estrela é anjo, ou é pastor, ou é mensageiro. Então a cauda significa astúcia. A astúcia de Satanás arrastou a terça parte dos anjos. E essa terça parte dos anjos foi para onde? Para onde? Aí a Bíblia fala que Deus mandou que Miguel e a sua milhares pegassem os demônios rebeldes que tinham se rebelado, levou até o céu, e lá no céu Deus fez uma sentença: ó, gente, vocês querem arrepender do que vocês estão fazendo? Porque é errado, e isso é caso de punição. Eu sou um Deus com condição de punir, mas eu não quero punir vocês, eu quero dar oportunidade, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Talvez alguém errou e acha que acabou. Não, Deus dá oportunidade para recomeçar. Ele falou: quem for ficar, fica de cá. Quem quiser a oportunidade, fica de cá. Agora quem não quiser, fica do lado do Lúcifer, do lado do rebelde. Aí os anjos pegou e um para o outro assim, falou assim: não, ele não está errado não, ele é digno de sentar no trono, Deus está sendo injusto com ele, eu não vou para o lado de Deus não, esse Deus é injusto. Aí ficou do lado do rebelde. Não, ele não vai para o lado dele não, tá doido? Ele poderia pôr o cara no trono, ele canta bonito, ele faz a música acontecer, ele é o melhor anjo do céu, não tem ninguém igual não vou ficar do lado dele não. Aí Deus: então vai não, certeza? Não. Aí falou assim: Miguel, pode descer com eles. Aí no livro de Lucas capítulo 10 e no versículo 18, abre aí, irmão, Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus já estava lá no céu, no seio de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, ele virou e falou assim: eu vi os demônios caindo do céu que nem raio. Até Jesus ficou pasmado com aquilo. Deus jogou os demônios do céu que nem um raio. O que é que fala, irmão? Está vendo? Jesus viu Satanás caindo do céu. E o que aconteceu quando ele caiu do céu? Alguns estudiosos falam que ele matou os dinossauros e a terra ficou vazia, sem forma. Por quê? Porque na hora que ele bateu na terra, a terra foi destruída. A terra ficou vazia e sem forma. Aí houve um buraco na atmosfera chamado abismo. E ele bateu dentro das águas e furou tão forte as águas que ele foi parar num buraco chamado abismo. A irmã abre para mim 1 Pedro capítulo 2 no versículo 4. Porque tudo que eu estou falando é que eu estudei. Eu não estou falando que eu acho, eu estou falando que a Bíblia me ensina. 2 Pedro capítulo 2 no versículo 4. Aí ele caiu num lugar chamado abismo, e ele ficou preso, ele ficou aprisionado. 1 Pedro capítulo 2 versículo 4. Ele ficou preso, algemou ele assim para trás, ó, e pôs ele dentro da cadeia. E essa cadeia, ela só vai ser aberta no dia do juízo. Olha lá o que fala. 2:4. E chegando para ele pedra viva. Não, peraí. 2 Pedro capítulo 2. É segundo Pedro capítulo 2 e no versículo 4.
anjos que pecaram, mas, havendo-nos lançado no inferno, nos entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Está vendo? Eles ficou preso, reservado para o dia do juízo. Eles não têm mais perdão. Eles não têm perdão. Eles foram punidos. Por que eles foram punidos? Porque eles queriam aquilo que não era deles. Então tudo aquilo que é norma a gente tem que respeitar. Quem quebra a norma está fazendo o papel que o diabo faz. Aquele que é rebelde, que não respeita, que não obedece, que não faz o que é legal, ele está fazendo o papel do diabo. E para onde que ele vai? Ele vai para o abismo. Ele vai para o lugar reservado de juízo. Ele vai para as trevas interiores. Ele vai ficar preso. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Deus deu uma oportunidade. Deus enviou Jesus para a terra para poder nos endireitar no caminho dos céus. E todo aquele que falar que é difícil está mentindo. Porque aquilo que era difícil Jesus pagou. Difícil é morrer por causa do nosso pecado. Jesus falou: não precisa ninguém morrer, eu morro por ele, eu vou lá lidar por ele. E ele ficou preso no abismo. Ele ficou preso no abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Ele está preso lá no abismo. Olha lá o que ela vai ler. Ele está preso, o diabo está preso no abismo. Quem que era o diabo? Quem que era o diabo? Está vendo? Não prestou atenção. Quem que era o diabo? Não prestou atenção também. O diabo era anjo. Ele se tornou diabo. Por que ele se tornou diabo? Por que ele se tornou diabo? Porque ele queria ser mais do que Deus. Que ele queria sentar na cadeira que não era dele. O lugar dele já tinha sido concluído. Deus colocou ele no louvor. Era para ele louvar até o último dia da vida dele. Essa aqui é a posição que Deus deu para ele. Então o que está escrito no 20, versículo 1? Do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Está vendo? Aí o anjo estava lá, o demônio estava lá preso com a grande cadeia. Aí Deus falou: agora chegou a hora de nós soltar ele. Chegou a hora de nós soltar ele. Aí ele mandou o anjo de Deus. O anjo desceu lá no abismo. E o anjo abriu a cadeia, e depois foi lá, vira. Aí ele virou, foi lá desalgemando eles. Mas para que o anjo estava fazendo isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Para o juízo final, para o julgamento final. O julgamento final começa no 11, onde o trono de Deus aparece. E eles olham assim, não conseguem ver Deus no trono. O Deus que está no trono some tudo, some céu, some terra. E foi aparecendo ali, pessoas que foram mortas, pessoas que não conseguiram ser fiel a Deus, pessoas que fizeram o que era mal, pessoas que saíam da casa de favor para a escola, pai, e desviavam, ia para outro lado. Pessoas que saíam para ir para a igreja, não estou indo para a igreja. A mãe acreditando, já velha, não dá conta de andar atrás. A filha ia para o namoro, ela ia para a balada, ela ia para o barzinho e chegava em casa com a roupa tudo amassada e falava: nossa, hoje o culto que é o poder. A minha roupa amassou tudo, de tanto poder que tinha lá. O poder estava onde? Estava no caminho das trevas. Estava fazendo o que era errado. Está mentindo para a mãe, está mentindo para o pai, está mentindo para o pastor. Mas para Deus ninguém mente. Apocalipse capítulo 15, no versículo 3. Abre para nós, se você não falou. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Para Deus ninguém mente. O olho de Deus é um olho de fogo. Deus conhece todo mundo. Antes de você formar uma palavra na sua boca, Deus sabe o que você vai falar. Salmo 139, versículo 5. Olha lá. Olha o olho de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está vendo? Deus sabe quem que é mal. E Deus sabe quem que é bom. Eu preciso contar para Deus que eu sou bom. Deus, eu sou bom, vou para a igreja todo dia. Tem gente que vem para a igreja e Deus não vê ele como pessoa boa. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. E quando Deus olha para o nosso coração, Ele sabe quem que nós é diante da presença dEle, né? Então, meus irmãos, o que acontece?
Deus criou os céus. E quando Deus criou os céus, gastou muito, milhares de anos para criar o céu. E depois, para Deus criar a terra, houve milhares de anos. Foi muitos anos. O versículo 1 e o versículo 2 capaz de ter mais de milhares de anos. A Bíblia não aconteceu igual assim, eu começo a escrever aqui uma carta, eu vou escrevendo e rapidão escrevo, não. A Bíblia gastou muitos anos. Nós temos mais de 5.000 anos de Bíblia. Mais de 5.000 anos de Bíblia. Só que Jesus pisou nessa terra, temos mais de 2.000 anos de Bíblia. Só do Velho Testamento até o Novo Testamento, houve mais de 400 anos de distância um do outro. Do profeta Malaquias até o profeta João Batista, gastou 400 anos. E a Bíblia foi formada assim. E Deus criou a terra. Deus criou a terra, só que a terra foi danificada. Por quê? Porque o diabo bateu na terra, ele destruiu a terra e ele ficou preso aonde? No abismo. Onde que o abismo está, Wesley? Não, o abismo está dentro das águas. Isaías capítulo 27, para nós encerrar, que eu tenho que dar outro ensinamento agora. Tem que subir correndo. Capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, a Leviatã, a serpente veloz, e a Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Que está no mar. Porque aí o abismo ficou assim, aquele buracão na terra onde os demônios caíram, e fez um buracão. E lá no fundo do abismo, uma cadeia chamada cadeia de escuridão, que estavam os demônios presos, onde Deus prendeu, e ficou aquele trem, a terra ficou sem forma. A terra ficou vazia e ela ficou sem forma, porque o buraco é muito grande. Se nós formos olhar, nós temos 70% de água, o resto é 30% só de massa. Chão, terra, assim que a gente pode andar, é 30% só. A água é 70%. Então imagina o tamanho do abismo, o buraco. O buraco do abismo, ele poderia sugar o buraco da massa firme, né? Então, para Deus criar o abismo, o que ele teve que fazer? Ele lançou os demônios, o demônio caiu, Deus fez a cadeia de escuridão, prendeu os demônios. Depois os demônios presos, o abismo, o buraco no mundo, Deus foi e cobriu com água. E depois que Deus cobriu com água, para ter certeza que os demônios não iam fugir, Deus colocou o Espírito para pairar sobre as águas. Deus colocou o Espírito dele para pairar sobre as águas. O que é pairar? Movimentar. O que é movimentar? Ele ficava assim, ó, ele ficava assim, ó, cuidando das águas. Ele ficava cuidando das águas. Aí, depois que Deus mandou Jesus e que Jesus comprou de novo a nossa vida, que outro dia eu quero falar sobre Adão, Jesus tirou o Espírito das águas e colocou em nós. Para quê? Para nós ficar dando glória na igreja? Não, para nós ficar assim, cuidando do mundo. Cuidando do mundo em serviço de Deus. Prega aqui, ensina aqui, ensina ali, em movimento através da ajuda de Deus. Nós temos que ser de Deus, porque não adianta nós vir para a igreja, ter título de igreja, ser semelhante à igreja, todo mundo nos conhece. Onde mora o crente? Falou, está ali. Ele é da igreja, onde Deus, a mulher de Deus, mas Deus nos conhece. Nós temos que ser de Deus. Nós temos que ser de Deus. Por quê? Porque o Salmo 139 fala que Deus nos conhece. Antes que a nossa palavra saia da nossa boca, Deus sabe o que nós vamos falar. Se nós corremos lá para o abismo, Deus sabe de onde é que nós está. Se nós entrarmos no banheiro, na hora que você abre a página do celular, Deus sabe qual que é a sua pesquisa. Ah, mas minha pesquisa é sigilosa. Deus conhece o seu sigilo. Deus conhece tudo. Então, a palavra de hoje é: Deus nos criou. Deus criou os céus e a terra. Nós fazemos parte da terra. Nós somos criatura da mão de Deus. Nós temos que representar Deus na terra, meus irmãos. Nós temos que apresentar você, Manu, irmã Alda, irmã Tânia, nós somos de Deus. Qualquer obra que nós fizer que seja opositória, por exemplo, se a polícia me parar aqui, né,
eu pego e dou ele o documento, ele vai olhar meu documento, vai caçar lá alguma coisa contra mim, não vai me achar. O que ele vai fazer? Desculpa aí, cidadão, foi só bando de rotina, vai me soltar e eu vou embora. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é certo. Não existe penalidade para aquele que anda na retidão. O Salmo 91, que mora no esconderijo do Altíssimo, nós temos que morar nele. Ele tem que ser a nossa casa, nós temos que morar nele. Para ele morar em nós. Nós moramos nele e ele mora em nós. Amém? Vamos já fazer a oração da fé, que eu vou entrar em outro ensino agora. Eu vou correr para ver se dá tempo ainda, que eu entro 9 horas. Amanhã tem culto de doutrina. Amanhã vai ser colocada uma outra palavra de ensinamento aqui. Aí, você que você ouviu, você passa para o resto dos seus irmãos. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, porque isso que é útil. No dia que nós morrer, aí Deus vai perguntar: por que vocês fez o contrário? Porque eu ensinei vocês. Eu mandei o fulano de tal lá ensinar você. Você ouviu? Não, por que você não ouviu? Eu estava distraído, fazendo molinha de sabão. E você, não, eu estava caçando o negócio da bateria, eu não entendi não. Entendeu? Aí Deus fala assim: infelizmente eu não vou poder pôr vocês para dentro do céu, porque o ensinamento foi dado, né? O dia da carteira lá que você vai tirar a carteira, você chega lá no UAI, aí você vai lá e eles vai, é 21 pontos que você precisa, é 30, mas você só tem que acertar 21. Aí você não acerta, não, essa aqui eu não sei o que é. Por que você não sabe? Não sei, mas ensinar na sala foi, não foi? Você levou o caderninho para casa, você teve o tempo para pesquisar, você não aprendeu? Não, então infelizmente você não vai tirar a carteira. E assim a vida daquele que bebe de uma forma descuidada diante de Deus, ele vai perder a vida dele. Ele poderia estar dançando forró, ele poderia estar dançando baile funk, ele poderia estar quebrando o pau lá fora, mas ele não está, ele está aqui dentro da igreja, mas ele não é crente também, né? Ele não está fazendo o que é reto, ele não é crente, ele não é um profano que faz as coisas lá fora para quebrar o pau, mas ele também não faz as coisas de Deus para manter a presença de Deus na vida dele. Aí a vida dele vai ser uma vida de frustração, porque ele não gozou na parte do mundo e nem gozou na parte de Deus, ele viveu uma vida de vegetação. Então é para isso que Deus me enviou aqui, é para isso que Deus coloca pessoas aqui nesse altar, para poder ensinar, porque no último dia essas palavras vão ser recobradas, né? Aí Deus vai abrir os livros, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai abrir os livros, e esses livros é os livros que nós abrimos da Bíblia, né? Vai abrir os livros. Mas por que você fez chorar? Não, é porque não está escrito aqui, ó, sobre chorar. Por que você não aceitou Jesus? Está escrito aqui. O que está escrito aí? Aquele que acreditar será salvo, e aquele que não acreditar será condenado. Mas eu acreditei, acreditou, mas não guardou o que estava sendo ensinado. Então vamos guardar isso aqui. Luta para poder aprender isso aqui, viu, Wesley? Vocês que é mais novo, luta, leia. Leia a palavra de Deus, mas não leia como proteção, não, porque a palavra de Deus não protege ninguém, não. Sabe o que protege nós? Obediência. Você lê aqui, ó, fala: nossa, eu vou obedecer isso que eu não sabia, eu não vou fazer. Aí você vai ser protegido, não pela palavra, mas pela sua obediência que você aprendeu na palavra. Amém? Amém? Vamos fazer a oração da fé. Querido Deus, obrigado pela palavra que foi falada.